Boa tarde, pessoal. Vamos dar sequência aí ao nosso minicurso. Hoje é o terceiro dia do nosso minicurso, hoje é dia 7 de abril. Então, eu passo a palavra para o professor Roberto para continuar com as deduções, com as reflexões do nosso minicurso. Obrigado, professor Roberto. Fica à vontade. Ótimo, então, obrigado, Eliandro, né? Então, mais uma vez, boa tarde para todos, né? Bom, então, como de praxe, né, já vou projetar uma tela aqui, né, você só confirma para mim se você está vendo uma tela do arquivo em PDF, que é a continuação do encontro de ontem, né? Sim, né? Sim, estamos vendo. Isso. Então, o que acontece aqui, ó, toda aquela dedução que foi apresentada, né, as considerações, foi para a equação de Laplace, na verdade, né, que era a equação de Poisson com aquele termo B, que é um termo, né, não homogêneo na equação diferencial igual a zero. Então, ou seja, era uma equação homogênea, a gente conseguiu resolver ela, né, um problema de domínio com integrais de contorno, né. Todas as integrais que a gente conseguiu obter e escrever na formulação do método são de contorno. Só que o método de contorno, ele também permite que você explore problemas que são não homogêneos, né? No caso específico da equação de Poisson, ou seja, tem o Laplaciano menos um b igual a zero lá, por exemplo. Então, o que vai mudar? Basicamente, a sentença básica de resíduos ponderados é a mesma, essa aqui até já foi apresentada para vocês aí, né, no último encontro. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho aqui, ó. Fica um pouquinho melhor. Então, essa equação já é conhecida de vocês, né? Só que naquela formulação que foi apresentada até então, eu considerei esse b igual a zero, então essa integral de domínio não aparecia. Aqui já não, aqui eu vou apresentar duas abordagens, né, de como trabalhar com essas integrais, né? O material tem acho que mais duas, inclusive, ali, então são acho que 4 abordagens no total. Eu não vou me prolongar muito nelas, vou falar de duas apenas, e vai ficar como sugestão aí, né, de leitura para o futuro, quem tiver interesse também em avaliar, né, como, ou estudar como fazer o cálculo dessa integral aqui, ó. Então, partindo do pressuposto, né, que esse b, então, é diferente de zero, então nós temos aí uma questão a ser considerada no problema, que é calcular essas integrais de domínio, e principalmente pensar, né, qual que é o efeito desse domínio em relação às integrais de contorno, né? Então, a gente basicamente precisa informar para o contorno que existe mais algum efeito, e esse efeito é causado por esse termo, que é esse termo B na formulação. Então, vou pegar aqui um problema que já tem, inclusive, condições de contorno para poder resolvê-lo, né? E vou falar de alguns métodos que eu conheço aí, que tratam aí desse manuseio matemático, né, para essa integral. Então, um problema aqui específico, supondo aqui, né, que esse b é igual a 2, né, apresente soluções, né, para as incógnitas u, q, u e q também, só identificando, né, esse u, né, para todo x e y0, se eu pensar que é um quadrado, que é aquele quadrado que nós tínhamos anteriormente apresentado já como problema é resolvido, então aquela plaquinha de 2 por 2, na aresta de baixo, eu tenho que encontrar essa incógnita. Na aresta à direita, né, para x igual a 2 para todo y, né, eu vou ter que encontrar quem é essa incógnita. Aqui, eu vou procurar a aresta superior, né, a variável u, e na última aresta que resta, né, a aresta da esquerda, né, do quadradinho, para fechar o quadradinho, eu vou procurar qual é o valor dessa incógnita q, né, ou seja, para todo x, para x igual a zero, para todo y, né, na aresta da esquerda, quanto que esse q vale. Então, essas são as minhas incógnitas, né. Então, antes de falar da solução do problema, falar de algumas técnicas aí para poder calcular essa integral. Então, essa técnica aqui, chamada de método de Monte Carlo, para mim, até ano passado, ela era novidade, né, eu acabei estudando ela mais a fundo no ano passado, e até eu e o Leandro publicamos um trabalho aí, bem recente, foi ano passado isso, que trata, né, inclusive, do uso desse método na formulação matemática que nós desenvolvemos lá por um problema de uma barragem, né, com infiltração, coisa e tal. Amanhã, se tudo der certo, eu vou ilustrar para vocês algumas dessas aplicações, né.
Mas o que é importante, né, nesse método, o que deve ser considerado nesse método de Monte Carlo? O método Monte Carlo, basicamente, é uma aproximação da função que eu vou integrar, né? E veja que aqui, nesse caso, a função que vai ser integrada é esse produto aqui, né? É o produto de B vezes a solução fundamental. Você já conhece a solução fundamental, né? O 1 sobre 2π logaritmo neperiano de 1 sobre R, né? E B, essa função constante. Então, essa integração numérica, ela leva em consideração que eu vou fazer diversas amostragens no meu domínio, ou seja, eu vou ter vários pontos aqui de integração, nesse somatório aqui, ó. Então, né, de P1 até N pontos, que eu vou estar arbitrando, e esses pontos aqui também são pontos randômicos, né, são pontos aleatórios no domínio, onde eu vou estar mostrando essa função, que é a mesma do integrando, né, essa função em cada um desses pontos, multiplicando pela área do domínio, e dividindo pelo total de pontos amostrados, né? Lembrando que aqui é uma soma, né? Então, essa técnica de Monte Carlo, ela é bastante precisa quando você utiliza um número bastante grande de pontos. Já tem literatura que fala isso, né? Eu acabei escrevendo aqui até no material, né? Que quando você utiliza, né? Aqui 10 elevado à sexta, né? Potência, né? De pontos randômicos, você tem um resultado, assim, muito bom. Mas lembrando, né, são pontos aleatórios. Então, esses pontos, para você utilizar o método, você tem que ter uma rotinazinha específica que faça essa distribuição, né? Tem ferramentas prontas, tem rotinas prontas aí, que fazem essa alocação de pontos, e daí o resto é só questão de implementação, né? Que não é nada difícil. Mas a integração de Monte Carlo, como eu falo, ele é basicamente uma técnica que calcula uma integral, levando em consideração uma área, né, poderia ser um volume também, né, mas leva em consideração uma área, e nessa área ele define alguns pontos. Esses pontos vai depender do número de pontos que você quiser, ou até da precisão que você deseja, né. Mas a técnica não é nada difícil de implementar. Como eu já falei, né, são esses pontos randômicos multiplicado pela área do domínio, dividido pelo total de pontos nessa soma, né. Então, eu vou estar representando basicamente essa integral, né, a partir de um único valor. Porque aqui, quando eu faço essa soma, né, eu pondero pela área e divido pelo total, eu tenho um único valor aproximando todo o domínio, né. Então, é uma possibilidade, né. Aqui, eu apresento alguns resultados desse problema em específico, né, utilizando aí a questão dos pontos de Gauss, né, dos pontos randômicos, né. Só que algo que é importante falar é que na equação, quando eu faço o cálculo daquela integral ali, como eu falei, eu vou acabar encontrando um ponto que tem um efeito em relação a cada incógnita, né? Então, eu vou ter um ponto que vai ser Tem um microfone aberto aqui, ó. É o seu, Leandro. Vou só continuar aqui, tá? Então, o que eu vou ter aqui, né? Eu vou ter para cada uma daquelas incógnitas que vocês viram que é um quadrado, né? 4 por 4, né? Eu vou ter um ponto que vai ser basicamente alocado no domínio, que nós vamos utilizá-lo para representar na formulação, mas para informar o contorno, que aquele B também está causando algum tipo de efeito no problema. Então, o vetor que eu vou acabar encontrando, né, dentro desse problema, vai ser um vetor aqui de 4 posições, né? Então, são 4 linhas, uma coluna, né? E na minha formulação do sistema que vai ser resolvido, basicamente o que eu vou precisar fazer é acrescentar, né? Aqui está subtraindo, né? É qual do sinal ali? Mas acrescentar esse vetorzinho B maiúsculo I na solução. Então, no nosso problema, de maneira genérica, nós tínhamos lá que essa matriz que nós temos aqui, ó, a matriz em Q estrela, ela está multiplicando essa variável U. Quando eu passo para a esquerda, ela vai acabar somando com alguns termos aqui de UI, por causa desse coeficiente de forma. Tem que só diminuir um pouquinho aqui. Por causa desse coeficiente de forma. E ambas vão formar a matriz que eu chamei de matriz H. Essa matriz
que tem a variável Q como incógnita, ela foi denominada como matriz G, que está aqui, a gente já viu como ela foi construída, né? E daí, por último, né, eu vou ter esse vetorzinho aqui, ó. Então, o sistema de equações que eu vou estar resolvendo, de uma maneira já apresentando valores e levando em consideração os cálculos que já foram feitos nos problemas anteriores, é esse daqui, né? Essa matriz é a matriz H, já havia visto como calcular ela, né? As incógnitas potenciais U, a matriz G, as incógnitas de fluxo, e aqui o efeito, né, daquele termo, né, de força de corpo, né, ou termo não homogêneo na equação diferencial. Então, nesse problema, estou atribuindo algumas condições de contorno, né, e eu quero dar uma olhadinha só numa imagem aqui, ó, que tem um resultado, que eu acho que é até importante para poder comparar com aquilo que já foi feito, né. Nesse problema, está sendo atribuído como condição de contorno, vou chamar aqui de U como sendo temperatura e Q como sendo um fluxo, né, de calor. Então, aqui está sendo atribuído 1 grau com qualquer unidade, né, para a aresta esquerda, 2 graus para essa aresta daqui, fluxo nulo nessa direção, né, normal ao contorno, fluxo nulo nessa direção aqui também, normal ao contorno, e nesses pontos, o que eu vou calcular? Então, aqui é minha incógnita, né, então vou calcular qual que é essa distribuição, vou calcular essa daqui também, e aqui no caso dos fluxos, né, vou estar calculando os fluxos nos pontos onde eu tinha U prescrito, né, vou calcular o fluxo aqui e calcular o fluxo aqui. Nesse problema, quando eu resolvi ele, dá uma olhadinha aqui, ó, então esses valores são as condições de contorno, como eu já acabei de falar, os valores incógnitos, né, o 1, o 3, né, Q2 e Q4 é o que nós estamos procurando, que são aqueles que eu acabei de mostrar ali, e para eles eu encontrei esses resultados aqui, ó, esses resultados. Então, vou fazer uma comparação agora, né, dos resultados que nós temos, deixa eu dar uma olhadinha aqui, solução analítica, né, olha, a solução analítica para o problema, né, então a solução analítica para o problema na verdade, essa que aparece aqui, ó. Então, esse é um problema que você consegue resolver, né, fazendo integrações sucessivas, né, ou seja, a resposta é um polinômio aqui do segundo grau, né. Então, aqui vejo que eu tenho basicamente um valor que não é assim, até muito próximo da resposta analítica, mas é um resultado. Então, aqui nós temos uma questão de limitação, inclusive do método que está sendo utilizado para fazer o cálculo dessa integral de domínio, né. Mais à frente aqui, ó, eu acabei fazendo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, eu fui aumentando os números de elementos aqui, ó, no contorno. Então, importante entender o que está sendo apresentado como resultado aqui, ó. Resposta analítica para esse problema deveria ser este resultado aqui, ó. Mas o que foi encontrado com numérica foi esse. Aqui, eu estou usando apenas 4 elementos de contorno, então é aquele quadradinho, tem uma aresta aqui, 2, 3, 4, e obtive esse resultado. Agora, quando eu observo essa distribuição aqui, ó, de solução analítica, que é uma parábola, basicamente, né, e começo a utilizar mais elementos, né, constantes aqui, ó, nesse caso eu já utilizei 2, 4, 5 para cada aresta, né, então estou tendo 20 elementos aqui, ó, vejo que a resposta já tem uma cara mais, uma tendência de um polinômio do segundo grau, né. Se eu avançar, né, na discretização, veja que isso aqui vai se tornando cada vez mais próximo, né, do resultado analítico, né, que é aquilo que se espera, né. E assim por diante, né. Então aqui, ó, veja, aqui eu já estou com vários elementos de contorno, já com 44, na verdade, aqui. São 11 em cada aresta, né. E a resposta vai ficando cada vez mais próxima do resultado desejado, aqui com 84, né, e assim por diante, né. Então, quando eu faço uma comparação, aqui, ó, acho que esse resultado, deixa eu tirar isso aqui, esse resultado aqui, com essa tabelinha, ela é bem curiosa, né. Quando eu analiso a resposta analítica, são esses valores aqui, e começo a analisar aqui, ó, com 20 elementos de contorno, com 44 elementos de contorno, né, com 84, observe que aqui começa a se aproximar um pouquinho mais, né, ou até cada vez mais, né.
e a resposta vai ficando melhor, porque eu estou basicamente utilizando, ao invés de um único elemento, estou utilizando vários segmentozinhos ali para poder fazer o cálculo, né? Tá? Bom, se tiver alguma pergunta, alguma sugestão, como eu falo, sempre deixo o microfone aberto, pode falar. Eu tenho uma. Você falou ali dos números pseudo-aleatórios. Você pode usar esses pacotes, essas funções que já tem dentro de software matemático, ou você usou algum especial? Não, Porque não. o random que tem aí, que a gente vê no mercado, por exemplo, assim, ele é pseudo-aleatório, né? Essa é a minha pergunta, se você usou alguma coisa especial ou se usando aquilo ali você já consegue resolver. Eu utilizei uma funçãozinha, que é uma função do próprio MATLAB, que faz esse cálculo. Tá. Né? Ou seja, eu informo para o MATLAB a dimensão do problema, né? Ou seja, duas arestas do problema, né? E calculo ele. Mas ele leva em consideração a semente. Né? Tem um trabalho bem avançado, que teve um colega meu que apresentou em 2009, aqui em Curitiba, que ele questionava essa questão do aleatório. Só para falar da motivação dele, ele trabalhava numa empresa de tecnologia, com eletrônicos ali e tal, e tinha lá um tipo de CD player, olha na época, né? Hoje em dia isso, eu sei que já era MP3, alguma coisa ali e tal, e eu lembro que ele falou que eles tinham um problema que era o seguinte, eles tinham um aleatório que não foram eles que tinham desenvolvido, e acontecia do aleatório, às vezes, repetir a mesma música, entende? Então, ou seja, era tão aleatório que acontecia isso. Então, o que eles fizeram? Né? Esse rapaz, eu tenho uma dissertação que fala sobre isso, né? Tem que, uma hora ou outra, dar uma lidinha de volta ali. Mas eu sei que ele criou um tipo de rotina que tinha a ver com uma distribuição normal e também tinha a ver com a semente. Ele falava assim, a semente era uma semente que ele arbitrava. Então, basicamente, era um aleatório que eles precisavam, que não era tão aleatório. Não era tão aleatório porque eles não podiam ter a questão da aleatoriedade repetindo a mesma música. Entendeu? Então, é como se fosse uma condicionante, né, para aquele algoritmo que ele escreveu, né? Porque eu perguntei isso porque, às vezes, quando eu limpo a memória no Octave, R, C, C++, você pede a função, ela dá aquele valor inicial de novo, que é por isso que a gente chama de pseudo-aleatório, que é o que deve ter acarretado com o seu colega aí. Mas a ideia da semente é excelente. Excelente. Eu sei que aquela coisa tem uma particularidade específica, veja, é mais um ramo da matemática, né? Ou mais um pedacinho dentro da matemática que... Eu perguntei porque você está usando, né, esse ramo da matemática, você enfiou aí dentro aí. Isso. Aqui tá, eu posso até depois dar uma olhadinha na rotina que eu tenho aqui em MATLAB que faz isso, né? Até para ver com maior detalhe, mas claro que faz diferença. Tanto é que se você rodar, por exemplo, o método de Monte Carlo, ele de onde que saiu, né? Era um problema para calcular o volume de um reservatório. O reservatório era um lago, né? Com uma geometria totalmente diversa, né? E não se sabia bem ao certo como calcular aquele volume, mas havia uma superfície, entre aspas, assim, de pontos que podiam ser obtidos com batimetria. E daí foi pensado nisso, né? Eu sei que na época, tem um trabalho que fala sobre isso, inclusive, que eles utilizaram esse método para poder estimar. Mas por quê? Porque eles não queriam pegar todos os pontos, eles queriam pegar alguns daqueles pontos de dados, né? E daí aí que está a questão do ser aleatório, né? Não é uma decisão sua, né? É uma decisão de máquina, vou chamar assim, né? Tirar a parte pessoal do problema, né? Ok. Isso. Então, só continuar, que se tiver mais alguma pergunta, também fiquem à vontade. Hein? Mas o método em si, como eu falo, ele tem limitações, óbvio. Vocês estão observando, né, que para elemento constante, por mais que ele funcione, às vezes você precisa de muitos elementos aqui, né, para poder ter uma resposta, assim, bastante próxima de uma analítica, num problema específico, né?
E a questão do número de pontos também é um limitante, né? Ou seja, eu tenho que utilizar ali, né, 1 milhão de pontos, né, uma plaquinha de 2x2, né? Isso é possível? Claro, matematicamente, né, computacionalmente, sim. Mas é um método, e talvez seja um dos mais simples, mas ele te dá respostas, assim, suficientemente boas, desde que você combine elas com a discretização do contorno em mais segmentozinhos, né? Bom, nesse material aqui, ó, eu fico assim como sugestão de leitura e tal, né, tipo um apostilão, como eu já falei, alguns testes aqui, fazendo pequenas variações, né, se aquele B, ao invés de 2, fosse menos 2, né, o que aconteceria, né? Opa, a solução analítica, ela muda um pouquinho, né, e aqui eu apresento basicamente a resposta analítica e a numérica, né, do contorno. Então, aqui já tem uma questão de proximidade, né, mas foram utilizados aqui 44 elementos de contorno, né. Então, como eu falo, isso é mais um método, né, que quando se tiver uma integral como aquela, pode ser usado também, só que tem que ter uma atenção para o número de pontos que vai ser utilizados e para os elementos em si, né. Tem um outro método também, esse aqui eu utilizei no meu primeiro trabalhinho aí do contorno, né, na época que eu estava fazendo minha tese ali, né, que chama-se, né, integração do domínio a partir de células. Vocês vão ver uma figurinha daqui a pouco e já vão falar assim, diferenças finitas, né? Opa, estou em casa. Não é, isso aqui não é diferenças finitas, né? Não é uma malha discretizada do mesmo significado geométrico que tem diferenças finitas. No elemento de contorno, a gente precisa basicamente informar, né, para o resto da formulação, o efeito desse domínio. E como que pode ser feito? Pode ser feito a partir dessas célulazinhas de domínio, que podem ser triangulares, podem ser retangulares, pode ter formas aqui diversas, né? Aqui, inclusive, nesse exemplo, eu estou mostrando um domínio, né, que foi discretizado nessas células triangulares, e ele está estruturado. Estruturado, na minha forma de entender, significa que tem um padrão aqui, inclusive de simetria no tamanho das células, ou seja, são todas elas com o mesmo tamanho. Tem alguns pacotes aí que fazem a discretização de domínios como esse, ou domínios quaisquer, que ele calcula a partir de triângulos com tamanhos diferentes, né? Então, já é uma malha não estruturada chamada, né? Mas, assim, isso aqui como eu falo, é didático, pedagógico, é mais no sentido, assim, de ilustrar a técnica, inclusive, né? Então, basicamente, o que eu fiz, né, e eu sei que funciona, mas que, caso alguém queira reproduzir, também tem que ter em mente, né, se você for usar a integração do domínio a partir de células. Vamos ter que aproximar, né, cada célula a partir de uma função. Então, uma das funções possíveis é uma função unitária, que seria essa função aqui, φ igual a 1, psi, na verdade, né. Isso aqui, puxa, agora eu não lembro, essa letrinha não é o φ, isso aqui é o psi, né? Eu fiquei na dúvida agora. Psicologia? Psi. Isso, estava lembrando lá da época da graduação, o pessoal passando com as malas de psicologia perto dos matemáticos lá, né? É isso aí. Bom, óbvio que eles nem olhavam pra gente, né? Então, mas tudo bem. O que acontece? Aqui eu vou chamar que em cada célula vai ter um tipo de comportamento. Esse comportamento pode ser linear, pode ser constante, pode ser uma função, inclusive, diferente. Mas, nesse caso aqui, ó, eu vou supor que são células constantes. Então, o que significa isso? Significa que, naquele espaçozinho encerrado pelos vértices aqui, né, por esses 3 vértices, a variável vai ser a mesma. Se eu pensar na temperatura, dentro desse triângulozinho vai ser a mesma temperatura. Né? No seguinte, também, mas só dentro daquela célula, e para todos os outros, né? Essas células são definidas aí basicamente por coordenadas cartesianas, né? Pontos x e y, né? Então, eu tenho K1, K2, K3 como sendo esses vértices, né? E, basicamente, essa figura ilustra, né, esse domínio aqui já discretizado, inclusive com o contorno, né? Então, o contorno aqui com vários segmentos gama, né? Gama 1, gama 2, tal, né? E assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mudança de coordenadas, né?
para poder trabalhar com aquela célula, porque aqui eu tenho ela ocupando uma posição assim até bem definida, né, semelhante à próxima e assim por diante. Mas eu poderia ter isso aqui rotacionado, né, ou seja, ocupando qualquer posição aqui no espaço, né, nesse espaço de 2 dimensões, para o caso de um domínio com células não estruturadas, por exemplo. Então, eu utilizei algumas equações aqui de conversão, e vocês vão ver essa figura próxima, aqui até vou avançar um pouquinho nela, para ficar até mais fácil de compreender, né, que essa transformação que eu estou fazendo, basicamente é pegar uma célula arbitrária, né, com uma posição qualquer no espaço, ali naquele domínio, e definir ela como sendo uma célula que vai de 0 até 1, nessa direção, e de 0 até 1, nessa outra direção. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Acho que isso daqui, né, acho que o Eliano talvez já tenha falado com vocês, né, nessa transformação de coordenadas aí, porque isso é bastante útil, né, na hora de você fazer o cálculo da integral. Talvez vocês lembrem lá de cálculo 2, com integrais duplas, onde também é comum proceder dessa forma, né, mas lembrando, né, quando eu faço algum tipo de transformação de coordenadas, eu acabo tendo um termozinho a mais para ser calculado, né, e esse termo aí é o jacobiano, né? É o jacobiano dessa transformação. Então, que tem que ser levado em consideração na hora de calcular a integral. Bom, no caso de células triangulares, né? Aqui já são as equações de conversão. Veja que elas levam em consideração os vértices, né? x1, x2, x3 e para y a mesma coisa, né? Em relação a u e v, que são os novos eixos, né? Quando eu calculo esse jacobiano de transformação, eu chego no seguinte resultado. Eu chego que o jacobiano daquela célula triangular equivale a 2 vezes a área dela. O jacobiano é 2 vezes a área. Então, tem até uma coisa assim bastante curiosa. Eu sempre abro todas as equações aqui, né, daquelas 2 funções, né, deriva em relação a u, né, deriva em relação a v e tal, e depois calcula o determinante, você chega nesse resultado. É bem bonitinho isso. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter basicamente que aquela integral de domínio, né, que eu tenho que levar essa informação para o contorno no sistema matricial, ela vai ser uma integral dupla, né, como eu já tinha comentado agora há pouco, né? Veja que esse b aqui está figurando como uma constante, então vai sair do sinal de integração, mas poderia ser também uma função dependente de x, por exemplo, né? Mas ele apareceria aqui dentro do integrando e teria a questão da transformação da variável, como foi feita ali já hoje, né? E aqui o somatório, né, para somar todas essas célulazinhas que eu tenho no problema. Então, uma integral eu vou avaliar de 0 até 1 menos u, e daí aí que você lembra, né, lá em cálculo 2, né, eu vi isso, né, porque aqui é essa reta decrescente, né, e a outra integral eu vou avaliar de 0 até 1, né, então, ao longo do eixo. Isso você começa a ver a aplicação daquilo que vocês veem lá em cálculo 2, né. Bom, o resto aqui, ó, não tem nada demais, né? Então, é a própria função. Essa função aqui, ela vai ser avaliada num ponto x, né? Veja que aqui é um ponto xj, né? Eu vou também ter sempre o jacobiano acompanhando, e eu acabei deixando assim como o jacobiano j, para representar jj, né? Por quê? Porque é da minha célula j, né? De j igual a 1 até m, né? Então, para cada uma das células que eu for integrar, eu vou ter um valor diferente para a função solução fundamental, e um valor diferente para o jacobiano. Nesse exemplo que está aqui, como a malha ela é com células com o mesmo tamanho, né? Óbvio que o jacobiano vai ser sempre o mesmo, né? O que vai mudar isso é a questão dessa posição onde está sendo integrado, né? Que é para cada um desses pontos no domínio. Né? Bom, então, falando mais um pouquinho ainda dessa parte dessa integração, quando nós fazemos isso, aquela integral que eu havia apresentado anteriormente, ela pode ser calculada, né, dessa forma aqui, ó, dessa forma. Em uma maneira até mais resumida, né, o que é isso que aparece aqui, ó, dentro do parênteses, né? Veja, isso aqui, como eu falei, é o determinante, né? É o determinante. Ou seja, esse determinante corresponde, na verdade, à área, né? A área daquela figura. Como eu já tenho esse jacobiano aparecendo aqui, ó, eu acabei trazendo esse 2, né, na expressão, e o resultado final aqui, para calcular essa área, aquele triângulo, né,
Vocês devem lembrar como calcula a área do triângulo a partir da matriz, né? É o determinante divididos por 2, por isso que aparece esse 4 aqui. Então, aqui eu já coloco, né? Então, a área, essas integrais que vão ser calculadas do domínio, nada mais são, né, do que a área dela multiplicada pela solução fundamental, né? Se eu tivesse o valorzinho B, como eu tinha deixado agora há pouco aqui, né? Ó, esse B que está aqui, lembrando que ele passa multiplicando, né? O detalhe que está sendo dado nessa explicação aqui embaixo é só da integral em específico, ou seja, o B já ficou lá fora multiplicando, não apareceu aqui. E o resultado dessa integral é a área multiplicada pela solução fundamental aplicada naquele ponto, né? E esse R figura como sendo a distância, né, entre esse xi e esse x. Quem é esse x maiúsculo aqui, ó? Esse x maiúsculo é o baricentro. É o baricentro da minha célulazinha triangular, né? Vocês lembram como calcula, né? Isso aqui eu acho legal porque a gente aprende legal no ponto de vista de aplicação, porque isso aqui remete você lá ao terceirão, né? Calculando o baricentro de figuras e tal, né? Como fazia, né? Então, a somatória das abscissas, né? A média, na verdade, delas, né? E as ordenadas a mesma coisa, né? Então, essa é a localização. Então, aqui só para ilustrar, né? Quanto que vai valer aquele R, né? Então, tenho aqui esse ponto xi, esse ponto x, e esse R é essa distância aqui, né? Entre esses dois pontos, a distância euclidiana em si, né? Bom, há alguns problemas quando eu faço uso dessa técnica. É natural pensar que sim, né? Não pode ser tão simples assim, né? Há algum problema quando eu estou fazendo o seguinte, quando eu estou integrando, por exemplo, essa célula em relação a ela mesma. O que significa isso? Significa que, enquanto eu tenho esse xi em qualquer ponto do domínio, né, ou no contorno, e vou calcular em relação a uma célula que não está na mesma posição, essa distância aqui sempre é diferente de zero. Mas quando eu vou integrar ela em relação a ela mesma, que xi e esse x ocupam a mesma posição. Então, aqui eu tenho a distância entre eles igual a zero. E nessa solução fundamental, esse R igual a zero é, na verdade, um problema, né? Então, o que eu acabei fazendo para poder resolver isso aqui? Isso aqui é um detalhezinho bem simples, mas está na primeira publicação, assim, minha, tentando achar uma forma de resolver, e funciona muito bem. A forma de resolver que eu encontrei foi a seguinte: quando eu tenho esse ponto xi coincidindo com o centro da célula, a qual eu vou estar integrando, o que eu programei para que a máquina fizesse para mim? Para que, quando acontece isso, ele redivida a célula triangular em outras 3, recalcule essas posições aqui, ou seja, o baricentro desses novos 3 triângulozinhos que apareceram ali, e a partir deles, faça uma soma, né? Ou seja, uma soma dessas 3 integrações feitas levando em consideração a área dessas célulazinhas e essas distâncias R desse ponto xi até esse pontozinho, essa estrelinha que eu deixei indicada, de x1, x2, x3, né? Então, no caso de singularidade, né, ou seja, quando tem aquele distância igual a R, e R igual a zero, eu posso utilizar essa expressão aqui, que funciona e funciona muito bem, né? Então, aqui vou só ilustrar já um probleminha específico, né? Então, continua sendo aquela malhazinha, né, 2 por 2. Aqui estou adotando esse B igual a 2, como o exemplo anterior, né? E aqui vocês já conseguem observar as soluções, né? Aqui eu estou mostrando aqui só as soluções do contorno, tá? Poderia também mostrar as soluções do domínio, mas no material que eu acabei não fazendo ainda nessa parte, né? Vou fazer mais para frente. Então, aqui, ó, como já se esperava, né, a solução analítica é uma curva do segundo grau, né, então você tem essa tendência aqui já aparecendo, né, nítida, né, da mesma maneira que quando eu analiso, né, a solução desse problema, com esse número de células que eu deixei indicado aqui, né, com essa quantia de elementos, olha o que acontece com a resposta numérica em relação à solução analítica, né. Veja, o esforço computacional aqui é muito pequeno.
é muito menor do que utilizar o método de Monte Carlo, por exemplo. E a resposta, dependendo do quão exigente você é, né? Mas, pelo menos para mim, eu vejo que está muito boa, né? Um erro aí percentual bastante baixo, né? Alguns aqui até cravando na resposta, né, analítica, né, com 4 casas decimal, né, em si. Então, veja, esses 2 métodos que eu trouxe para vocês, são métodos, assim bastante simples, eu acho, pelo menos, do ponto de vista de implementação, né, resolvem bem a questão das integrais de domínio, né, e, de certa forma, pode ser feito mais, né. Pode-se pensar que aquele triângulo, por exemplo, ele não tem um comportamento constante nele, mas lá dentro tem algum tipo de curva, ou um triângulo linear. E você pode ir sofisticando, né, a tua solução de acordo com a tua necessidade, né. Eu quero ter uma resposta melhor ainda, né. O que eu poderia fazer nesse último caso aqui? Poderia, de repente, discretizar mais. Mas tem que lembrar, né, que quando você discretiza em demasia, não necessariamente isso é garantia de convergência na resposta, né? Então, essa medida, né, do quanto você deve discretizar cada vez mais, ela também tem que ser levada em consideração, porque na matemática pura, do ponto de vista de somatório, o infinito é a resposta perfeita, né, a resposta que bate lá com a analítica. Mas computacionalmente você vai ter o erro de máquina, né, que daí vai somando, vai sobrepondo, né, e daí você chega a um ponto que você não consegue controlar mais, né? Tá? Pessoal, sobre esses 2 métodos, alguma sugestão? Tranquilo. Bom, então eu vou só seguir para uma outra sessão do material, mas vai ficar assim como sugestão de leitura. Claro que para esses 2 próximos métodos aqui que eu também uso, que é de reciprocidade dupla, né, requer, claro, uma base maior para poder estar fazendo até uma discussão sobre isso daqui, né? Então vai ficar como uma sugestão de leitura para vocês aí, tá? Então são algumas considerações que são feitas aí, que pesam bastante na matemática. Eu deixei tudo detalhadinho aqui, quem tiver um tempinho depois, tiver interesse para ler, com certeza vai conseguir aí, identificar pontos que vai ter que ir atrás, né, da matemática que às vezes falta, né? Mas nada que não seja aí possível de estar compreendendo, né, com um pouquinho de tempo maior, talvez. Né. Então, aqui, como eu falei da reciprocidade dupla, também uma técnica que é utilizada. Aqui eu mostro até as soluções ali em si. Tem uma outra, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, com uma transformação, né, também é baseada aqui na segunda identidade de Green, também é uma matemática, assim, bem sofisticada que é utilizada. Eu acho bem legal isso aqui também, porque a solução que a gente utiliza é uma solução de ordem maior, né? Se usa até um problema que envolve lá uma questão lá da elasticidade, né, da equação biharmônica aqui, ó. Isso aqui é uma pintura, é muito legal. Mas, né, fica aí para uma próxima discussão, né? E tem até um pouquinho detalhado até essa parte, né? E aqui algumas soluções, né, de acordo com os problemas que foram propostos para vocês lerem ou resolverem depois, né? Mais à frente aqui, ó, eu falo ainda nesse material, algo que eu falei um pouquinho ontem, então não vou me estender nisso, né? Eu falei a questão dos elementos de contorno, né? Que eu estou utilizando elementos constantes, né? Eu sei que tem uma pergunta de um colega aí que me motivou a falar sobre um elemento diferente, que seria, por exemplo, o elemento linear, que é a aproximação de cada segmento, né? Poderia ser quadrático, poderia ser de uma outra ordem, inclusive, né? De um polinômio que fosse. Então, aqui também tem um detalhamento de como você pode fazer isso, né? E daí, claro, para cada questão que você tem um problema que aparece, né? Então, tem um método que até eu trago ele como sendo o uso de maneira até em algumas sessões, utilizando quadratura de Gauss novamente aqui, né, nos elementos, como eu já mostrei para vocês ontem, né, e em algum caso que eu tenho que fazer um reposicionamento, daí vem um autor brasileiro bem importante, que é chamado de Telles. Daí, para ele desenvolveu uma quadratura bem curiosa, bem interessante, que daí depois ele chamou de transformação de Telles. É muito, muito legal, vale a pena dar uma olhadinha nisso aqui depois, tá?
ele faz uma relocação dos pontos aqui em relação aos vértices, né, por causa da singularidade, né. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que quando eu estou integrando esse ponto em relação aos outros, não tem problema, a distância sempre é diferente de zero. Mas quando eu integro ele em relação a ele mesmo, a distância é zero. Então, tem uma rotinazinha chamada rotina do rato, que ele faz o quê? Ele faz com que esse ponto que está aqui, ele escape um pouquinho, né, para a direita ou para a esquerda, né, e tal, geralmente para dentro do domínio, e ele recalcula e pondera esse deslocamento. E daí ele consegue calcular aquelas integrais sem indeterminação. Então, é aquela coisa, tem uma matemática que faz isso, como eu falo, né, tem uma transformação aplicada aí, tem um passo a passo assim, bastante extenso, né. Mas o que eu queria falar para vocês ainda hoje, que eu acho que é também bastante útil, são duas coisas, né. A primeira delas é que eu vou hoje, até no final, daqui a pouquinho, mostrar para vocês o caminho, para vocês baixarem o programinha que eu escrevi ali, né, escrito já há bastante tempo, né, com algumas rotinas, né, que estão em alguns artigos aí, outros que eu tive que fazer, né, para resolver um problema específico. Talvez você vai ter alguma questão para poder melhorar as rotinas que estão ali, é código aberto mesmo, é para essa finalidade. Mas o que eu quero falar hoje ainda é de um outro tipo de problema, que também envolve equações diferenciais parciais, mas é para o problema transiente. Que veja, tudo isso que eu fiz até então é resolver aquele sistema de equações lá, né, que é linear, com equações diferenciais parciais que são estacionárias, né. Agora, se eu coloco o fator tempo no problema, né, como que isso pode ser trabalhado, né? Então, pegar aqui uma equação, também conhecida de vocês, né, equação da difusão, né, então essa equação da difusão é um laplaciano, né, igual a uma derivada uma derivada primeira da variável no tempo, né, então é como que esse u varia ao longo do tempo, né, de acordo com uma certa regra aqui, mas que também tem essa relação aqui, né, com esse laplaciano. Então, de uma maneira assim, até bastante prática, tem uma simplificação que pode ser utilizada para representar este termo aqui na formulação de contorno. Vou só fazer algumas considerações antes de falar desse uso, pelo seguinte, a solução fundamental dessa equação aqui que nós utilizamos, aquela U estrela, vocês devem bem lembrar, que era uma solução fundamental da estática, ou seja, era 1 sobre 2π logaritmo neperiano de R, né? É negativo isso aí. Então, é uma solução que não depende do tempo. Então, aquela solução, em trabalhos aplicados, ela acaba sendo utilizada para resolver problemas que são transientes. Então, eu estou utilizando um problema, uma solução fundamental que é independente do tempo, para resolver problemas que são dependentes do tempo. E a questão principal aqui é como que eu vou fazer com que o modelo enxergue, né, ou sinta essa variação temporal. Então, uma das técnicas é basicamente pegar essa integral aqui, ó. Observem que essas outras aqui agora já são comuns, né? Ó, são integrais de contorno, aqui na variável Q, aqui na variável U, já foi mostrado como calcular cada uma delas, que elas vão gerar matrizes ali específicas, né? E aqui eu tenho uma integral, que é a integral de domínio, que é essa em relação a esse termo aqui. Veja o que foi feito aqui, ó. Ela foi ponderada, multiplicada pela solução fundamental e integrada em todo o domínio. Essa variação de U em relação a T, ela pode ser calculada com um esquema de marcha no tempo, né, de avanço no tempo, baseado em diferenças finitas, né. Daí que você vê como o método contorno também absorve, né, muitos outros métodos aí, e você pode utilizar ele de uma maneira, assim, híbrida, né, elementos finitos, né, elementos de diferenças finitas, né, e outros que podem ser pensados, né. Então, o que está sendo feito aqui, ó? Basicamente, nós temos uma derivada, né, de primeira ordem, né, e com essa diferença, né, ou seja, o valor de U num tempo futuro, menos o valor de U no tempo anterior, né, dividido por esse passo de tempo, né. Então, na formulação, isso aqui
vai impactar no quê? Vai impactar que eu vou ter, basicamente, mais uma matriz, né? Mais uma matriz que vai vai mostrar para o modelo, né, o efeito do tempo. E essa matriz, ela advém dessas integrais aqui, ó, entende? Só que aí começa a ter um pequeno probleminha, é que o sistema que a gente resolvia anteriormente, né, era aquele HU igual a G vezes Q. Agora aqui eu vou ter um pouquinho mais, né? Então, tem alguns critérios também para definir esse tempo, né? Isso aqui, diferenças finitas, vocês devem sentir bastante isso, né? O quanto ΔT, quando ele não dependendo do valor que é utilizado, ele pode deixar o modelo instável, né? Mas quando eu falo do problema que essa inserção daqueles dois termos ali, ou seja, dessas duas integrais aqui, ó, que levam em consideração essa variável em relação ao tempo, ele acaba fazendo com que o modelo, né, tenha essa cara aqui, ó. Então, eu vou tentar explicar direitinho aqui, ó, né, o que é cada um desses termos aqui, ó. Então, nós já hoje vimos, né, que o sistema que nós montávamos era um H vezes U igual a G vezes Q. Então, eram só as matrizes de contorno. Agora, aqui apareceu, né, essa matriz M, né. Então, essa matriz M é a matriz que eu estou nomeando dessa forma, que se refere a essas duas integrais aqui, ó, essa aqui, ó, e essa aqui, que são de domínio. São de domínio. Como eu estou utilizando células, por exemplo, se eu utilizar células constantes, eu vou dizer que essa temperatura é constante naquela célula num determinado tempo. Então, eu posso tirar do sinal de integração, da mesma maneira que essa aqui também, né? Só que, de certa forma, uma delas está num passo de tempo e a outra está em outro passo de tempo, né? Então, observem as variáveis aqui, né? Olha, essa daqui, ó, está em T mais ΔT, essa aqui também, essa aqui também, essa aqui também, mas essa aqui não. Essa aqui, ela está em T, apenas nesse tempo, né? Então, tem uma questão de não linearidade, né, no sistema. E aí que eu vou... Deixa eu só dar uma olhadinha no que eu fiz mais à frente aqui, ó. Ah, tá, eu só reposicionei as matrizes. Daqui a pouco o Leandro vai entrar com a fala dele, né? Mas eu só detalhar de volta, né, a questão das matrizes. Então, matriz H de contorno, matriz G de contorno, matriz M de domínio. Essa matriz, cada uma delas tem esses superíndices aqui, né, CC, DC e assim por diante. O que significa? Significa que eu estou calculando, por exemplo, no primeiro subíndice aqui, ó, até é bom deixar com a frase do jeito que está no material, escrito direitinho aqui, ó. Minimizar mais um pouquinho. Ó, C está indicando contorno e D está indicando domínio, né? Então, basicamente o que eu tenho um ponto fonte, Si, e o segundo um ponto campo. O que significa isso? Significa que eu estou calculando a integral, né, do contorno no contorno, né, para essa matriz aqui. Aqui são só os valores de contorno. Aqui é a mesma coisa, do contorno no contorno, e só os valores de contorno. Aqui eu já tenho o contorno no domínio, né? Então, eu começo a informar para o modelo, né, que existe essa dependência temporal e existe esse domínio aí no problema. As outras matrizes que aparecem aqui também fazem essa correspondência, né? Então, de domínio no contorno, isso tem a ver com aquele R, com aquela distância que aparece no logaritmo neperiano, né, 1 sobre R ali. Ponto de domínio, né, U do domínio, então aqui eu já consigo resolver, né, tanto valores de contorno como valores de domínio. Observe aqui, ó, uma coisa curiosa, né. A matriz G é a mesma coisa, né, de domínio no contorno, para poder pegar o efeito. A matriz M que aparece aqui, ó, do domínio no domínio, né. Então, aquela complicação que eu comentei daquela integração, quando eu estou na mesma célula integrando, né? E aqui, essa parcela da variável UD, que está sendo calculada nesse tempo M mais 1, e aqui, que está num tempo anterior, né? Está nesse tempo M, né? A próxima matriz aqui, ó, que eu acabei ilustrando para vocês aqui, ó, eu já fiz uma composição entre as variáveis que são as mesmas, né? E só reposicionando.
Então, aqui, ó, vocês podem observar que a matriz de contorno continua, né, na mesma posição, mas eu trouxe para cá a matriz, né, com o sinal trocado, né, que depende de valores de domínio. Da mesma maneira que aqui embaixo, né, eu já tenho uma matriz de identidade, né, e aqui com valores de domínio, né. Agora, eu vou fazer uma pergunta, assim, pergunta bem violenta, né, para ver se você conseguiu, talvez, absorver a explicação de ontem e relacionar com a explicação de hoje, né. Por que eu tenho a matriz de identidade aqui? Fosse em sala de aula, o Eliandro ia falar, Pode valendo responder, um ponto. professor? Fala, Eliandro, vamos lá. Porque se tem uma coisa que você tem que transformar em matriz para poder fazer as coisas todas se encaixarem aí. Também. Tem um detalhezinho a mais aqui, ó. Esse I é a identidade. Então, nós sabemos... Isso, então, é uma matriz que ela tem a diagonal toda composta por uns, né? Isso. Uns, né? Então, eu estou avaliando os pontos agora em qual parte do problema? Eu estou avaliando os pontos no domínio, né? Então, se eu estou avaliando nos pontos do domínio, da onde que saiu essa matriz de identidade? Ó, eu estou na equação 143, e vou ter que voltar um pouquinho aqui, ó. Vocês já vão ver como vai fazer sentido. 143... Aqui, ó. Ó, por que é 1, né? Porque é 1. É 1 se esse ponto pertence ao domínio. Entende? Então, agora sim, ó, por que apareceu uma matriz de identidade, né? Porque, no caso da matriz de identidade, aqui eu tenho esse valor igual a 1, de acordo com a explicação que eu fiz ontem, né, desse coeficiente de forma aqui em específico, né? Então, é por isso que aparece essa matriz de identidade, né? Então, vou voltar lá para a equação, Opa, passei demais. 143 aqui, né? Então, tá, ó. Então, veja, fazendo o link, né, com aquela explicação, né? Então, aqui eu tenho todas as variáveis de domínio, né, relacionadas com essa daqui, né, quando você faz a multiplicação matricial, é aquilo que o Eliandro falou, né, você tem que fazer todas as matrizes agora conversarem, né, terem a mesma dimensão em termos de linhas, né, aqui em termos de colunas, né, aqui é uma matriz quadrada também, né, essa daqui não é uma matriz quadrada, aqui é algo assim até bem curioso, ela não é quadrada, essa daqui também, ela também não é quadrada, mas quando você faz a multiplicação por um vetor, você tem um vetor somado com outro vetor, né, que vai ter o mesmo número de coluna, o mesmo número de linhas dessa matriz aqui, né, tá? Só que agora vou passar o bastão para o Eliandro, né, porque aqui nós temos basicamente um problema, né, qual que é o problema? É uma não linearidade que apareceu, né, porque nós temos o sistema para ser resolvido sempre com esse resíduo, né, de algo que aconteceu no tempo passado, né. Então, deixar agora a palavra com o Eliandro. Joia, obrigado, professor. Bom, deixa eu apresentar aqui uma tela para vocês. Só um minutinho. Vocês estão vendo? Ok. Sim. Pois bem. Deixa eu só colocar mais um negocinho aqui, um detalhezinho. Beleza. Pois bem, então veja só o tamanho do problema, né? O professor Roberto colocou aí para nós, exibiu para nós aí um problema de álgebra linear. Basicamente, é um problema de álgebra linear que, para se resolver ele, não é nada trivial. Mas daqui a pouco eu vou entrar no mérito desse problema. Eu vou aguçar um pouco vocês em levar vocês a pensarem num problema aplicado. Embora o Roberto vai mostrar um artigo que a gente trabalhou ano passado,
e o Roberto trabalhou arduamente em cima disso, e a gente teve muita conversa, foi um trabalho excelente, maravilhoso, lindo o trabalho de se ver, ele vai mostrar isso para vocês, né? Para vocês sentirem o tamanho da capacidade dessa metodologia matemática de resolução de problemas. Mas deixa eu instigar vocês mais um pouco, e antes de começar a falar propriamente do sistema, do método quase não linear, que é uma técnica para resolver problemas da envergadura desta que o professor Roberto mostrou, deixa eu mostrar um negócio para vocês. E se a gente tivesse um problema do tipo desse daqui, ó? O que vem a ser isso daqui? Aqui, para quem é de Londrina, sabe que existe um lago chamado Lago Igapó, aqui em Londrina, né? Professor, tem como dar mais um zoom? Tem, claro. Deixa eu só falar algumas coisas aqui, depois eu começo a dar zoom. Tranquilo. Então, aqui em Londrina nós temos um lago chamado Lago Igapó. Esse Lago Igapó, ele tem uma entrada por aqui, ó, né? Ele tem uma entrada por aqui, e essas setinhas vermelhas, todo esse bordo aqui, né? E do outro lado, de modo análogo, todo esse bordo aqui, e tem uma saída, que é a tal da barragem, que todos conhecem aí quando fazem visitas ao Lago Igapó. Então, dado esse lago aqui, o que essa mancha preta significa? Aqui é aonde a água, a dinâmica do escoamento do lago ocorre, né? É por toda essa mancha aqui, ó, né? E vai sair por aqui, ó, certo? Essa mancha preta nada mais é, e aí dando um zoom agora, né? Que uma malha. Aqui no caso, eu fiz essa malha, por exemplo, pegando esse pedaço aqui, ó, para vocês terem uma percepção melhor. Aqui é uma malha em coordenadas generalizadas. O professor Roberto mostrou numa geometria lá que eu tinha elementos do tipo triangular, e aqui os elementos são elementos com 4 lados. Então, se você faz um zoom nessa parte aqui, para ter a percepção de quem que é a malha que está aqui, ó, é esta malha aqui, ó, certo? As setinhas aqui, ó, as setinhas aqui que fazem referência à entrada de água no lago, seriam essas setinhas aqui, ó. Essas aqui. Então, eu tenho a água escoando para cá, né? Mais um zoom, por exemplo, essa parte aqui, ó, para vocês terem uma percepção, ó. Olha a malha aqui, ó, o refinamento dessa malha aqui, ó. Né? Ou, por exemplo, mais aqui na parte final. Então, toda essa parte final aqui, olha a malha aqui, ó. E eu tenho a saída da água, né? Dessa parte aqui, que é aqui, ó. Aqui nós temos uma barragem. Quem é da cidade de Londrina já deve ter passado por essa barragem, já ter visualizado essa barragem. Então, esse aí é um problema que ele é um desafio, né? É um problema com uma ordem de grandeza substancial. Vocês percebem que aqui a gente tenta reproduzir com a maior fidelidade possível a geometria do lago. Então, para poder fazer o design deste lago, eu fiz uso do quê? De diversas técnicas matemáticas, eu fiz processos de interpolação para ter qualidade na reprodução dessas bordas aqui do Lago Igapó, né? Todinho aqui assim. Essas bordas, a coordenada x, y, z, foi feito por uma técnica chamada levantamento aerofotogramétrico, que é um avião vem, passa por cima do lago, ele vai tirando fotos e vai fazendo localizações de coordenadas x, y, z desta borda aqui, né? Ele vai tirando foto do lago.
Sim. Mas, em um dado momento, a gente vai tirando, tomando somente os pontos do bordo, que é o que nos interessa, né? E aí, com esses pontos no bordo, o que a gente faz? Aí a gente usa uma técnica chamada técnica de interpolação por splines cúbicos, e a gente vem e consegue fazer o desenho desta borda aqui, ó. Por exemplo, eu venho aqui, ó, e faço o desenho desta borda, que eu vou pintar aqui para vocês verem de onde eu estou falando. Ó. Daqui, por exemplo, ó, né? Com aqueles dados tomados via levantamento topográfico. Isso aqui dá um trabalho enorme para se fazer. Uma vez que a gente vai ter mais um aí. Uma vez que a gente consegue fazer o design dessa borda, então você consegue fazer uma geração de malhas. E aí, com essa geração de malhas, você pode fazer diversos tipos de cálculo. Então, eu estou querendo chamar a atenção de vocês aqui sobre qual intenção. Mostrar para vocês que um problema real, quando você vai tratar de resolver esse problema real, o número de variáveis cresce substancialmente. Tá? E com um número substancial de variáveis, como é que a gente faz para poder resolver esse tipo de problema? Como que a gente vai fazer isso? Bom, para resolver esse tipo de problema, eu tenho que ter metodologias que sejam eficientes também. Então, aqui eu estou passando para vocês só uma fotografia de um problema real. E esse problema real, segundo a última fala do professor Roberto, se fosse para fazer um cálculo sobre esse lago aqui, usar a técnica de elementos de contorno, eu teria que necessariamente saber tratar, saber lidar com esse sistema de equações. Esse sistema de equações. Né? Então, o que aparece aqui nesse sistema de equações? Aí o professor Roberto pode me intervir aí, professor. O que tem de interessante aqui nesse sistema de equações? É o sistema que o professor acabou de mostrar para vocês. Então, nós temos nossas incógnitas dadas por o C, o D, mas também nós temos o QC, que é o fluxo, e eles estão sendo medidos em qual tempo? No tempo M mais 1. Né? Tá aí, ó, tempo M mais 1. Também tenho o D, só que está no tempo M. Ou seja, se eu tenho o desejo de calcular a U e a Q para alguns pontos em específico do interesse no tempo M mais 1, que foi pintado aqui em verde, eu vou fazer uso de resultados de dados da UD no tempo M, que a priori é conhecido. Mas, como é que faz para resolver esse problema aqui? Então, existem diversas técnicas que você poderia fazer para resolver esse problema. Né? O Roberto, por exemplo, resolve por qual técnica, Roberto? Esse tipo de problema. A ideia é sempre estar, como você falou, né? Esse UD e no tempo M é uma variável no problema que ela é conhecida, né? E o que você não conhece é o passo seguinte, né? Então, aqui, basicamente, eu trabalho com a multiplicação dos vetores, né? E acabo sempre levando essa informação para o vetor do tempo presente, para ir atualizando a resposta para as incógnitas, para o C e para o D, né? Mas, claro, existem outras técnicas também, né? Acho que é essa que você pretende passar para nós aí, né, Leandro? Isso, exatamente. Essa que é a ideia. Então, você tem diversas técnicas, né? E como que a gente poderia fazer para resolver esse tipo de problema? Então, aqui eu procurei escrever do lado esquerdo do sinal de igual
as variáveis que estão no passo m mais 1, que a gente vai chamar de futuro, e o que está no passo presente, ou se você colocar m mais 1 como futuro, o m seria presente, né? Do lado direito. Então, como é que se faz para encontrar o C, o D, QC? Lembrando que, da fala do professor, eventualmente eu posso ter valores conhecidos para o C, que é no contorno, né? E outros para QC. Certo? E aí? Como é que eu faço para encontrar, então, a solução desse tipo de problema? Então, quando eu fui fazer pós-doutorado, eu me deparei com um problema parecido com esse daqui, que era para resolver problemas relacionados à invasão biológica. Era também uma equação diferencial a ser resolvida, e a hora que eu tinha que tratar da resolução numérica dessa equação, eu caía em uma situação parecida com essa daqui. E aí eu tive que pensar um pouco em o que fazer para resolver o problema. Porque não havia nenhuma solução analítica do qual eu pudesse me apropriar. Então, reescrevendo esse problema aqui, ó, passando esse termo aqui por outro lado, né? Então, nós temos o quê? Nós temos um problema reescrito desta forma, e eu vou, por exemplo, só para ser de forma didática, assumir que o QC M mais 1 fosse, por exemplo, conhecido. Posso fazer isso, professor Roberto? Pode. A questão é que você teria que só substituir essas matrizes aqui, ó. Olha, a QC é de contorno. Se você pudesse circular a matriz GCC lá em cima. Olha, no método do contorno é bem fácil. Você faria o quê? Então, QC é conhecido, né? Aqui, do jeito que está, o sistema já está pronto. QC, ele é conhecido. Agora, vamos supor que fosse o oposto. Acho que a tua pergunta fica melhor respondida se eu inverter ela. Se o C, que está ali, fosse conhecido, e o QC fosse a incógnita. Então, o que eu faria matricialmente? Eu levaria a matriz GCC na posição da matriz HCC, com o sinal trocado, e traria a matriz HCC para a posição da GCC com o sinal trocado. O mesmo eu faria com a matriz GDC e a matriz HDC. Então, é bem versátil, né? Essa questão matricial. Seria só você reposicionar, né, as colunas que se referem àquela incógnita que é conhecida ou não, à direita ou à esquerda do sistema, né? Exatamente. Então, quer dizer que, dependendo do quanto de conhecimento nós temos sobre o problema aplicado, a gente pode reescrever matricialmente o problema e deixar como incógnita aquilo que realmente, verdadeiramente, a gente está enxergando no problema. Tá certo? Então, por uma questão de didática, vamos supor que as nossas incógnitas estivessem aqui, sendo a UC e a UD. E por algum motivo a gente conhecesse esta parte aqui. Lembrando que, tá vendo que eu estou no tempo M mais 1 e no tempo M mais 1 aqui também, ó, né? Futuro. Então, se eu tivesse o problema, por exemplo, posto desta forma, então eu tenho que, como o professor já falou, ó, esses elementos aqui são matrizes, U e Q são vetores, o alfa e o delta T são parâmetros, e o M vai fazer referência a um posicionamento no tempo, ou seja, presente e futuro. Presente é quando está em M, e futuro quando está em M mais 1. Pois bem, aí você podia olhar e falar o seguinte, mas espera lá, se eu vou calcular esse problema aqui, que está com M mais 1 aqui, mas está do outro lado lá também o M mais 1, esse sistema não é um sistema linear. E realmente não é um sistema linear. Ele é um sistema não linear. Por quê? Porque eu tenho variáveis que estão presentes tanto do lado esquerdo do sinal de igual, quanto do lado direito do sinal de igual também. Variáveis no tempo M mais 1. Certo? Uma vez que esse problema está dado desta forma,
Então, lá no meu pós-doc, eu desenvolvi um método chamado um método quase não linear para resolver esse tipo de problema. E o que é feito? Então, se eu fizer a multiplicação linha por coluna aqui, essa linha por essa coluna igual, fazendo as operações aqui também, linha por coluna igualmente fazendo as operações, eu recaio nestas duas equações. Veja que eu tenho aqui, ó, a UCM mais 1, que está presente aqui, ó, a UCM mais 1, eu coloquei o índice C e o índice M mais 1 juntos, né, com a variável, ó, e eu tenho esta equação aqui escrita, ó. De modo análogo, eu tenho esta aqui para o DM mais 1. Então, o que está dizendo aqui nesta equação? Que eu quero calcular o CM mais 1, só que para eu calcular o CM mais 1, eu preciso conhecer o DM mais 1. Porque senão eu não consigo fazer esta conta aqui. Certo? Lembrando que eu estou admitindo que a UMD é conhecida, porque é no passo anterior, e por algum motivo, por uma questão didática, a QCM mais 1 também é conhecida. Ok? Bom, então para eu calcular a UCM mais 1, se esse aqui é conhecido, tudo conhecido, tudo conhecido, conhecido, eu preciso conhecer o DM mais 1. Só que o DM mais 1 é calculado por esta equação. E para eu calcular o DM mais 1, raciocínio análogo, conheço todo esse termo, mas eu preciso conhecer o CM mais 1. Só que o CM mais 1 é o que eu estou calculando pela outra equação. Vocês conseguem perceber, então, que para eu calcular o CM mais 1, eu preciso da de baixo, mas a de baixo também eu estou querendo calcular, e ela depende da de cima? Tá percebendo que eu estou numa situação matemática que, a priori, é impossível de ser resolvida? Eu quero calcular o CM mais 1, só que eu preciso conhecer o DM mais 1. Para eu conhecer o DM mais 1, que é a partir desta equação, eu preciso calcular, a priori, o CM mais 1, que volta para a equação anterior. Vocês estão entendendo qual é o problema? Está aqui colocado? E aí, ó, fazendo um parênteses, né? Você olha para esse tipo de situação e pensa da seguinte forma: impossível de ser resolvido. Matematicamente, como é que eu vou calcular a UCM mais 1 aqui, sendo que, precisando desta variável aqui, essa também é uma variável que necessita, com a mesma importância, nesse momento, de ser calculada também. Então, aí nós temos um dilema matemático. Pois bem, fazendo, então, de isolar o C e o D aqui, né? De modo que ficam essas duas equações, a primeira coisa que nós temos que ter como garantias é... Tá vendo que eu tenho aqui HCC inversa? Eu preciso saber se isto aqui é de fato invertível ou não. Eu também preciso de calcular uma inversa aqui, ó. Ok? Em problemas aplicados, estou lá no lago, eu estou vendo o escoamento de água passando. Então, se eu estou com esse problema aplicado conhecido, obrigatoriamente essas duas matrizes aqui, as suas inversas, têm que existir. Porque senão a metodologia, a modelagem matemática não fará sentido de ser aplicado para aquele problema real. Certo? Então eu tenho que fazer alguns cálculos para ter o cuidado de saber se não há algum problema com o cálculo dessas inversas aqui. Por exemplo, eu tenho a relação entre as minhas variáveis do problema de tal forma que essas matrizes aqui são praticamente matrizes singulares. O que é uma matriz singular?
é uma matriz em que, a hora que eu vou calcular a inversa, o determinante dela é igual a zero. Então, essa matriz inversa não existiria, porque o determinante está sendo igual a zero, da matriz HCC, por exemplo. Então, eu tenho que ter essas garantias primeiro, para poder continuar avançando com o meu problema de resolução numérica do sistema colocado até então. Então, verificado que essas matrizes aqui, a inversa delas existem, então eu consigo avançar com o método quase não linear. E o que o método quase não linear faz? Então, vamos lá. Modelagem numérica. Veja que eu peguei exatamente estas duas equações aqui, ó, e escrevi elas exatamente aqui, ó. São exatamente as mesmas coisas escritas. Eu quero calcular o Cm mais 1, tenho o problema de precisar de UDM mais 1, UDM mais 1 é calculado nesta equação, mas precisa o Cm mais 1, que é o que eu já acabei de falar para vocês agora há pouco. Né? Só que aí, eu posso fazer o quê? Eu posso criar um procedimento numérico iterativo para ir avançando com os cálculos, de modo que ele faz uma correção sobre si, a cada passo iterativo, a ponto de, ao final, eu ter uma solução convergida para esse tipo de questão. Então, é como se fosse assim. Eu tenho um problema a priori matematicamente insolúvel, né? Que é essa dependência que eu falei já diversas vezes para vocês. E aí eu faço o quê? Eu faço um processo iterativo de predição e correção. Predição e correção. Essa predição é calculada pelas equações. E a correção é o processo iterativo que faz isso. Então, para poder fazer isto aparecer, eu introduzo mais um parâmetro, que é o tal do IT mais 1, que é esse aqui, ó. IT mais 1. Então, eu quero calcular a UCM mais 1. Tá. Para eu calcular a UCM mais 1, eu vou calcular na IT mais 1, na iteração mais 1. Então, eu estou criando níveis de cálculos do meu problema. Lembra que, para eu calcular a UCM mais 1, eu preciso da UDM mais 1? Pois bem, para não ter a necessidade de vir aqui e ficar com essa problemática que não havia nenhuma forma de resolver, eu pego esse cara aqui em qual iteração? Na iteração IT. Então, veja, quando eu vou calcular o CM mais 1, eu estou calculando em um nível iterativo IT mais 1. E a UDM mais 1 está sendo pega na iteração anterior a IT mais 1, ou seja, iteração IT. Repito a mesma lógica nesta equação de baixo. IT mais 1 para esta. Essa daqui, ó, precisa aparecer aqui, né? Só que eu pego em qual? Na iteração IT. Então, do jeito que eu estou colocando aqui, eu deixo de ter um problema não linear para que ele se torne um problema linear localmente, que a gente diz. Como assim um problema linear localmente? Veja, eu tenho as informações no tempo m mais 1. Eu quero transferir os cálculos para descobrir o tempo m mais 1. Então, para eu poder fazer isso, eu coloquei mais uma variável na jogada, que é a variável IT. É ela que vai fazer a transição do tempo m para o tempo m mais 1, certo? De modo que eu faço todo um processo numérico, que eu já vou mostrar para vocês a ideia, a ponto de, a hora que eu chego no tempo m mais 1, eu tenho a solução convergida. Então, quando eu estou na fração de tempo de m para m mais 1, nesse momento, o sistema é o quê? Ele é linear. Então, ele deixa de ser um problema matemático e agora eu tenho uma situação de um sistema linear.
Pois bem, como é que isso funciona, o raciocínio disso daqui? Então, veja, eu tenho, a priori, que calcular isso daqui, ó. Né? Então, o tempo m está aqui, ó. Olha o tempo m mais 1 aqui, ó. Então, eu faço o quê? Eu venho na equação que se calcula o cm mais 1 em it mais 1 e faço a conta. Com o quê? Com esta expressão matemática aqui. Mas eu vou pegar o dn mais 1 na iteração anterior. Então, quando eu faço, por exemplo, quando eu faço o IT quando eu faço o IT igual a 1, né? Então, aqui estou calculando quem? IT mais 1, então vai ser o quê? 1 mais 1, 2. Então, eu vou descobrir a UCM mais 1 na iteração 2. Por esta fórmula, com esta aqui, o dn mais 1 na iteração 1. Na iteração 1, a UDM mais 1 é tomada exatamente aqui no tempo m. Na iteração 1. E aí eu consigo descobrir quem? A UCM mais 1. A hora que eu descubro a UCM mais 1, 2, porque IT eu estou tomando igual a 1, 1 mais 1 é igual a 2, esse cálculo aqui ficou descoberto. Eu até poderia colocar ele aqui como um IT mais 1, porque eu acabei de fazer essa conta aqui, ó. Mas eu resolvi deixar a metodologia da mesma forma que da equação anterior. Então, eu vou tomar a IT, o CM mais 1, em 1. E essa UCM mais 1, quando IT é igual a 1, também está sendo tomado primeiramente aqui, ó. Ou seja, eu calculo essa daqui, né? Que vai ser a UCM mais 1, 2. UDM mais 1, 2. E aí eu quero saber se essa conta está certa ou errada. Se essa conta está com qualidade numérica, a ponto de eu falar que eu estou reproduzindo a solução do meu problema ou não. O que eu faço? Eu calculo a norma. Eu pego, por exemplo, a UCM mais 1, 2. Lembra que eu estou fazendo o IT igual a 1? 2. Menos a UCM mais 1, 1. Que foi pego aqui, ó. Dividido pela norma da UCM mais 1 e T mais 1. Quando eu faço essa conta, por exemplo, se eu fizesse na norma, por exemplo, norma 2 euclidiana, essa conta aqui é um número, essa aqui é um número, divido, eu calculei aqui agora o quê? Um erro relativo. Se esse erro relativo for menor do que um epsilon, quem que é esse epsilon? Ah, por exemplo, eu vou dizer que epsilon é igual a 10 a menos 6. Se esse valor aqui, se essa conta aqui for menor do que 10 a menos 6, e aqui eu estou fazendo para o C, faço a mesma conta, o mesmo raciocínio para quem? Para o D. Se essa conta for menor do que 10 a menos 6, eu paro de fazer a conta, eu achei a solução. Se não é menor do que epsilon, ou seja, se esta conta aqui, se essa conta aqui, ou esta conta aqui, não é menor do que epsilon, eu faço a iteração. Então, eu venho e faço agora o quê? IT igual a 2. Como eu já tenho a IT
igual a 1 calculada, que foi calculada com base nesse M, então venho, refaço as contas aqui. Aqui agora seria o quê? O Cm mais 1, porque o IT é igual a 2, então aqui está dando 3. Aqui vai precisar dar o dm mais 1, 2. Acabei de fazer essa conta. De modo análogo, eu faço aqui também o dm mais 1, 3. Preciso dar o cm mais 1, 2. Acabei de fazer essa conta. Venho e faço de novo o cálculo dessas normas. Calculo os erros relativos. Deu menor do que epsilon? Não. Itera. Então, eu vou fazendo isso num processo de convergência, que eu quis aqui trazer a ideia através dessas flechas. Ó, eu tenho um processo iterativo que corre entre o tempo m e o tempo m mais 1. Quantas vezes eu fico fazendo isso? Uma quantidade Itmax. Geralmente, Itmax poderia ser o quê? Algo da ordem de 10 a sexta. Aí você poderia perguntar para mim assim, professor, por que 10 a sexta? A resposta é bem simples. Basta ficar 20 anos fazendo contas de análise numérica, de problemas aplicados, para você ter a percepção de quanto a não linearidade dos problemas são difíceis e dolorosas de serem resolvidas. Então, eu coloco lá, por exemplo, Itmax igual a 10 a sexta, que é 1 milhão de vezes, porque eu já sei que a não linearidade ela vai aparecer nas minhas contas. Então, por exemplo, de 100% dos problemas que eu já tratei, 70% deles com 1 milhão de iterações, eu consigo resolver. Alguns não foi possível, com 1 milhão de iterações. Alguns, por exemplo, precisei de 20 milhões, 30 milhões de iterações. Eu precisei, por exemplo, do cálculo ser feito, e isso levou 1 semana num computador. Certo? Então, esse número 10 a sexta, ele está muito fortemente ligado com o quê? Com a experiência numérica que você tem ao longo da sua vida. Ah, professor, e o 10 a menos 6? Por que esse epsilon que tem que ser vencido tem que ser 10 a menos 6? Raciocínio análogo. Raciocínio análogo. De todos os problemas que eu lidei em mecânica dos fluidos, dinâmica dos fluidos computacional, 10 a menos 6, eu conseguia obter soluções bem realísticas. Porém, eu já trabalhei com problemas da área de invasão biológica, que 10 a menos 6 não foi suficiente. Tinha que ser 10 a menos 7. 10 a menos 8. Já cheguei a pegar problemas da ordem de 10 a menos 8, que geraria uma solução que faria sentido no contexto biológico. Também é da área de quê? Isso vem da experiência, com o passar do tempo que a gente vai tratando. Então, se a gente faz todo esse processo iterativo da forma como eu estou tentando explicar para vocês, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar a solução destas duas equações para qual tempo? Para o tempo m mais 1. Está aqui, ó, m mais 1. Então, eu venho num processo de convergência aqui, ó, até que uma hora converge, e aí, quando convergiu, eu assumo a solução em m mais 1. De m mais 1, eu avanço para um outro tempo, o m mais 2. Então, eu vou pegar de m mais 1 a m mais 2. O que eu faço? Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma lógica. Então, eu avanço m mais 1, m mais 2, m mais 3. E eu vou fazendo isso até quando? Até chegar num tempo final. Até chegar num tempo final que nós chamamos de m mais f. Que vai ser o quê? Que vai ser o tempo final do nosso desejo de tratar a simulação. Então, desta forma, caminhando desta forma, o legal é o seguinte, que a hora que você olha para a metodologia matemática, entre dois tempos, por exemplo, m mais 1, o problema a ser resolvido ali dentro
ele é o quê? Ali dentro. Ele é linear entre m e m mais 1. Ele é linear. Entre m mais 1 e m mais 2, linear. Só que a hora que eu faço uma visão global, para todos os tempos, então eu tenho um problema não linear que foi resolvido por pedaços linear. Então, isso eu dei o nome de método quase não linear. Entendeu? E aí, então, a gente consegue, por exemplo, resolver problemas parecidos com esse daqui, que aparece aí no método de elementos de contorno. O método de elementos de contorno é um exemplo onde o método quase não linear pode ser aplicado. Ok? A ideia? Alguém tem alguma pergunta? Um questionamento? Eu ia questionar o que era aquela malha interna. A externa, tudo bem, você explicou. Qual malha interna você fala? Da onde? Da Do figura? lado. Isso. Então, algumas linhas se dispersam, outras se contraem. A contração e dispersão delas é o quê? Fluxo. Não, essa malha que é desenhada aqui dentro, ela é o quê? Ela é criada, essa aqui, né? Por exemplo, essa outra aqui, ó, ou a outra lá no final, né? Em algumas bordas, a malha vai se contrair. As linhas elas vão se aproximar. Quase como se isso não fosse uma geometria plana, uma geometria, sei lá, riemanniana. Sei lá o que de geometria. Sim. Não, mas não é. Isso aqui é 2D, e aqui, esse desenho dessa malha aqui foi feito por um outro conjunto de equações diferenciais, que eu não vou entrar no mérito com vocês, né? Não, tudo bem. Mas essas outras equações diferenciais, a hora que eu resolvo elas me permitem gerar essas linhas aqui, ó. Não, Então ela vem de uma solução de outras equações diferenciais, em que essas equações diferenciais são equações apropriadas para fazer desenho de malha, tranquilo. por exemplo. Então, É daí que vem. essas EDPs não estão no escopo desse assunto aqui, então. Isso, não estão no escopo desse assunto aqui. Certo? Tranquilo, professor. Obrigado. Nada. Mais uma pergunta? Tá bom. É isso. Professor Roberto, passa a bola para você, então. Ó, legal, ó, veja, é mais um método, né? Inclusive um que eu também tô aprendendo, vamos dizer assim, para poder usar no futuro aí, né? É aquela coisa, essa abordagem, né, chega num problema, né? Então, montou o sistema, chegou para resolver, tá, o que você tem, né? Tem um sistema para ser resolvido que é quase não linear, ou não linear, o que você faz? Então, técnicas diferentes para serem utilizadas e implementadas, né? Bom, então, assim, ó, da parte que eu havia preparado para hoje, né, eu vou precisar compartilhar a tela de volta aqui, né, que eu vou só apresentar, de certa forma, alguns resultados ali, que eles levam em consideração, deixa eu clicar aqui, apresentar a tela inteira, né, só que eles não estão levando em consideração, né, esse outro método, como eu falei, né, que é o método que o Leandro está passando nesse momento, né, mas ele é um método que, de certa forma, ele resolve o problema e também vai atualizando, né, essas variáveis que aparecem aqui, que são as incógnitas no tempo futuro, em relação àquilo que acontece, ou já aconteceu, né, acontece no presente, ou já aconteceu, né, no passado, se eu tomar isso aqui como sendo presente, né. Vocês estão vendo meu PDF de volta? Sim, né? Ok. Sim. Isso. Bom, então, aquilo que eu comentei já hoje, né, então, a ideia, sim, é, inclusive, trocar, né, figurinhas aí com outros métodos e tal, né, mas para esse problema aqui, quando eu resolvi ele, é um problema que, de certa forma, eu tinha já o problema já definido, com uma solução analítica até já conhecida, né, então eu vou colocar, só reescrever o problema novamente, né, só para poder ilustrar, lembrando o que era, né, era a equação da difusão. Deixa eu voltar nela aqui, né? A equação da difusão, né, em duas dimensões, ela
para ela foram arbitradas condições de contorno, né? Então, pegar aqui as condições de contorno que eu resolvi nesse problema para poder comparar. Então, ela tinha na sua fronteira, ó, uma temperatura de 10 graus Celsius, por exemplo, ou seja, esse X aqui, né, Xão, ele é o XY, né? Ou seja, são 3 argumentos de X, Y e T, né? E nesse contorno todo, né, estava valendo 10 graus. Qual que era a temperatura dessa placa, né, no instante inicial, apenas no instante inicial? Foi considerada nula. Então, esse é um problema que, resolvendo ele analiticamente, né, você resolve por Fourier, né, uma EDP aí, que você consegue resolver com Fourier, e você trabalha basicamente com esses dois somatórios aqui, né. Então, essa daqui é a solução analítica do problema. Para quem aí já se debruçou aí para resolver EDPs, você sabe que você tem que, em alguns momentos, né, colocar condições nulas, né, como é o caso desse, né, colocou uma condição inicial nula, né, para poder resolver, porque, caso contrário, você tem uma dificuldade grande de chegar nessas funções aqui em si. Mas, com o método numérico do contorno, apesar de ter outras dificuldades que eu mostrei para vocês ali, né, o final dele, ele é um final que você pode fazer alterações e vai impactar no quê? Vai impactar que você vai ter que, talvez, recalcular mais uma matriz, ou fazer uma multiplicação por uma constante de uma daquelas matrizes ali, e depois disso feito, fica bem fácil de você inserir novos termos, né, no problema. Então, só para ilustrar, né, essa aqui é a solução analítica, né, eu atribuí alguns valores específicos aqui, ó, a pergunta que foi feita nessa semana, né, o tipo de material, né, talvez até a dimensão dele, né, veja, o modelo está levando em consideração aqui uma difusividade térmica, né, que é de um material específico, né, não vou saber exatamente nesse momento que tipo de material é, mas é um material que permite, né, um fluxo de calor nele, né, que tem essa difusividade aqui diferente de zero. Então, não é, ou seja, por mais que ela seja baixa, mas ele não é totalmente isolante, né, ele permite que passe calor através da sua estrutura, né. Então, para ilustrar aqui, né, o que eu tenho de solução analítica, que é a linha sólida, a linha, né, e o que eu tenho de solução numérica, acho que o próprio gráfico fala por si próprio, né, o quão boa está sendo essa solução numérica, né, comparado com a analítica, né. Ele está cravando aqui, né, esse resultado, né, comparando um com o outro, né. Então, claro, foi resolvido como, né, com todos esses passos que eu mostrei para vocês ali, né, inclusive com o uso de células, que também dá um resultado bastante positivo, né. Nessas aplicações, eu também parti para outros, eu acabei calculando alguns estimadores aqui, né, o coeficiente de Pearson ao quadrado, né, o R quadrado, né, quanto mais próximo de 1 aqui, e quer dizer altamente correlacionável, né, do ponto de vista geométrico, né, seria que esses pontinhos estão se aproximando cada vez mais da linha, né, que seria uma nuvem de pontos, né, e como ele se relaciona, né, com essa linha que passa embaixo dele, né. Então, se for 1, é perfeito, né, óbvio que aqui eu cheguei muito perto de 1, então uma resposta da comparação numérica com a analítica indicando um resultado promissor, né, um resultado quase perfeito, né. Aqui mostra, também fiz em MATLAB isso, é um filmezinho, na verdade, né, a condição inicial, né, a 0 grau, toda a placa, né, e na sua borda estava toda a 10 graus, né, e alguns passos de tempo aqui, né, que eu fui congelando, né, dando um print da tela para poder mostrar para vocês a evolução, né. Claro, ao passo de muito tempo, isso daqui acaba convergindo, né, e chegando tudo a 10 graus Celsius, né, como está ilustrado aqui nessa imagem. Então, esse aqui é um tipo de problema que eu falo que é um problema aplicado, é um problema que, de certa forma, em qualquer uma das engenharias, a equação da difusão acaba aparecendo, né, engenharia ambiental, né, a civil, problemas de transferência de calor aí, ou até de dispersão de poluentes em rios, né, em meio fluido, na verdade, né, ela é bem presente e o método, ele tem um grande potencial de uso para resolver esses problemas, né. Eu acabei trazendo mais algumas simulações aqui, ó, mas só mudando, né, as condições de contorno, aqui já pensando numa questão de fluxo, né, lembrando que a questão da difusão, né, ela também pode ser considerada, né, com algum tipo de energia que está se dissipando no meio, né,
E aqui supondo, né, que houvesse, né, um fluxo de calor, né, nessa direção, né, normal ao contorno, né, normal essa borda aqui, né, o que vai acontecer com a variável U, né, ao longo do tempo, né. Então, aqui mostra essa célula, né. Claro, aqui foi colocado como condição de contorno nula nessa fronteira, né, temperatura zero, que temperatura zero, mas algum fluxo advindo de algum tipo de energia que está se dissipando aqui, né. Então, claro, isso aqui é mais recurso visual, né, para mostrar aí a distribuição. Esse é um caso, assim, clássico, né, que consegue resolver no braço, né, para a equação da difusão aí, de maneira até bem rápida, né, porque se eu tiver numa placa como essa, fluxo nulo nessa direção, aqui, né, normal a essa fronteira, fluxo nulo aqui também, ou seja, está isolado termicamente, né, essa aresta está isolada aqui também, estou dizendo que não tem fluxo, né, então, isso que significa? Aqui vou manter ela a 0 graus, e aqui vou manter ela a 1 grau. O que se espera ter de solução para esse problema? Se espera ter uma equação de resposta linear, né, a solução da equação de Laplace, praticamente, né. Então, ao passo de muito tempo, isso aqui vai convergir, e vai convergir para essa rampinha aqui, que vocês conseguem observar nesse degradê formado por essas isocores utilizadas aqui, né, entre 1 e 0. Né. E, claro, né, a questão desse tipo de integração que eu mostrei já hoje, são algumas que eu mostrei, há outros métodos aí, né, utilizando pontos de Gauss. Isso aqui eu até utilizei recentemente, né, eu e o Leandro utilizamos para resolver o problema das barragens lá. Também vai ficar só como sugestão de leitura para vocês, mas a utilização do método também é bastante prática, né, pois que já conseguiu implementar a primeira parte, para fazer isso aqui é mole, né. E aqui eu coloco, né, também como resposta, talvez algo que foi falado das malhas anteriormente, né. Veja, aqui eu tenho uma malha que ela é não estruturada, né, nesse caso, é formada por triângulos, mas não tem a mesma medida cada um deles, né, mas também pode ser utilizado, né. Aqui só está ilustrando a posição dos pontos de Gauss, da maneira com que a integração de Gauss, que eu comentei no começo, era para integrar uma linha, ela pode ser utilizada para integrar uma superfície, né, ou seja, nesse caso, esse 2D aqui, poderia integrar um volume também, não teria problema nenhum, e aqui é a solução, né. Então, a gente já tinha visto no modelo que ele converge para todas as células para 10 graus Celsius, né, então aqui é uma resposta que não é só do contorno, agora aqui é a resposta da evolução da temperatura de todas as células daquele conjunto, né, como que cada uma delas vai se comportar, né, algumas mais perto da borda, atingindo 10 graus Celsius mais rápido, né, e outras atingindo 10 graus Celsius, mas com uma velocidade um pouco menor, né, até que tudo converge, né. Então, isso aqui também está de acordo com a solução analítica, funciona muito bem, né, e no material aí que está com vocês, vou falar mais um pouquinho aqui também ainda, vou só passar essa parte, mas sem muitos detalhes, né, sobre o método que também utiliza, no caso de 100 células, né, mas com o Monte Carlo, para resolver um problema. Lembrando que o que mudou, né, do exercício anterior para esse, nesse caso agora eu tenho a derivada no tempo, né, então eu tenho as diferenças finitas aparecendo aqui, né, então por isso que eu repetia o uso do método, né, com as células, repetia o uso do método com o método Monte Carlo, que agora aqui o problema é transiente, né, então a resposta aqui também funciona muito bem, vocês percebem aqui, né, aqui eu só mudei a questão da difusividade térmica para poder até ter mais exemplos, né, e essas simulações computacionais aí, depois que você monta a estrutura, consegue preparar a máquina para calcular as integrais, a geometria é só um detalhe. Então, aqui eu ilustro mais um problema com uma geometria diferente, agora aqui é um disco, né, então as matrizes são calculadas do mesmo jeito, a rotina está preparada para calcular geometrias quaisquer, né, atribuo novamente como condição de contorno 10 graus Celsius, né, para a fronteira do disco, 0 graus Celsius por uma temperatura inicial, e vou analisar como que ela se comporta, né. Então, tem uma solução analítica para esse problema, né, em coordenadas polares, alguns problemas se tornam mais simples, né, principalmente se a geometria é radial, né, então fica mais óbvio utilizar coordenadas polares, né. Então, aqui está a solução fundamental, veja que, a solução fundamental não, a solução analítica, né, veja que aqui aparecem as funções de Bessel, né, então aqui já é mais um outro
tópico dentro da matemática, mas veja, isso aqui não é o contorno, isso aqui é o problema analítico que está sendo posto para vocês, né? Então, uma forma diferente de fazer isso é fazer usando o método do contorno, né? E aqui, para comparar, né, o que acontece entre a solução analítica e o numérico, vocês podem, acho que a própria figura fala por ela mesma, né? Estou mostrando o ponto central daquele disco, né? Sempre em 0, 0 ao longo do tempo aqui, né? Mas com difusividades térmicas diferentes, ou seja, são materiais diferentes que eu estou testando, né? E sempre a resposta se aproxima muito, né, da resposta real, né? Acabei encontrando aí, né, o R² ali muito próximo de 1, né, para todos os casos. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que o modelo matemático está fazendo a conta certa, né? Então, aqui são mais algumas figurinhas, que é só para ilustrar o fenômeno, né? Começou em 0 grau e toda a borda estava a 10, e ao passo do tempo, né, essa energia foi migrando, né, da região de maior potencial para de menor, fazendo com que toda ela atingisse aqui, né, esses 10 graus Celsius, como já era esperado na convergência da solução. Há alguns casos aí, onde a gente tem, por exemplo, a inserção de mais termos no modelo. Então, vocês viram que eu resolvi, nesse caso, a equação da difusão, né? Mas a gente pode, uma vez que nós calculamos aquelas duas matrizes, lá está o H, G, calculamos a matriz M, para ficar acrescentando termos na formulação, agora se tornou muito prático. Por quê? Aqui eu estou acrescentando esse termo aqui, ó, né, na literatura da época que eu escrevi isso aqui, eu encontrei como sendo um termo dissipativo, assim chamado, né, esse H vezes U, né, a própria solução está dentro do problema já, na verdade, aqui, né? Então, aqui, o que isso vai impactar na formulação do contorno? Vocês vão perceber que depois que você já calculou as matrizes, lá já montou a rotina, no sistema matricial, essa matriz aqui, ó, a gente já sabe como calcular, né, porque são aqueles uns ou meios lá que eu já havia comentado. Essa matriz de contorno é a matriz G vezes Q, a matriz H vezes U. Essa matriz, as matrizes M, que aparecem dessa derivada no tempo, nós quebramos elas em duas, a gente já falou sobre isso. O que vai aumentar no desenrolar da nossa solução? Essa integral aqui, ó. E essa integral aqui é uma integral até bastante simples de calcular. Aqui esse H, que é uma constante, tira da sinal de integração, a variável U, vezes a solução fundamental. Se eu utilizar, por exemplo, células triangulares, como eu utilizei no caso anterior ali, células constantes, esse U aqui também se comporta como uma constante para cada célula, né? E daí no modelo matricial, no modelo matemático, o que vai acontecer? Eu vou ter só que acrescentar mais essa matriz aqui, ó. Porque a forma com que é calculada a matriz M, no caso das diferenças finitas, que aparece dessas duas integrais aqui, ó, é a mesma para calcular dessa matriz que teve o coeficiente H multiplicando. Então, o que aumentou, na verdade? Aumentou a mesma matriz que eu já tinha calculado, só que agora subtraindo aqui, né, por causa daquele menos H que apareceu na formulação. Vocês vão observar que aqui, ó, comparando esse sistema matricial para ser resolvido e o outro, o que mudou de lá para cá? Mudou que eu só acrescentei esse H aqui, ó, e aqui também. Então, não tem... Ó, eu coloquei um termo a mais na equação diferencial, que do ponto de vista de resolver isso aqui analiticamente, é uma dor de cabeça enorme para poder resolver isso aqui, mas no modelo numérico, eu só precisei acrescentar um Hzinho aqui, ó, entre parênteses, multiplicando essas matrizes aqui, ó. Então, claro, esse aqui também eu fiz testes, né, com condições de contorno específica, aqui agora uma condição de contorno nula para o disco, mas ele começou com uma temperatura unitária, e o que se espera que aconteça, né? Ó, a solução também não é tão bonita, né, a solução analítica, né, também depende das funções de Bessel, né, também tem uma dificuldade aqui. Mas no modelo do contorno, você viu que é só acrescentar aquele H naquele sistema matricial final, né? Então, se começou a 1 grau e a fronteira estava a 0, né, e não tinha nenhuma fonte de calor, ela vai reduzir e vai convergir para 0, né, que é o que espera, mesmo mudando o tipo de material, né? Um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar, dependendo da difusividade térmica do material. E aqui também de maneira lúdica, né, representando o problema inicial, né, estava a 1 grau,
e foi perdendo energia, né, em direção à borda, né, ou seja, o fluxo foi aumentando para cá, fazendo com que a temperatura de todo o disco reduzisse, né. Isso aqui em engenharia química é usado para falar de congelamento e descongelamento de alimentos, que é um grande problema. Nossa, um grande problema, né? Daí você associa isso a uma equação diferencial que tem o crescimento de populações de bactérias, por exemplo, você vê as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, o que pode interferir, né, nesse congelamento e descongelamento, quando se faz isso seguidas vezes, inclusive, com a população de bactérias naquele material, né? Isso é algo que você já pode até imaginar, né? Bom, e aqui, ó, eu fiz mais alguns testes, claro, e só para encerrar, né, esse encontro de hoje, eu vou só falar de mais esse resultado, mas também vou dar o link para vocês do programa de toda a formulação estática ali, né? Como eu estou basicamente mostrando para vocês como é simples inserir novos termos, eu fiz isso aqui. Então, aqui, ó, eu peguei novamente a equação da difusão, que é esse primeiro termo e o que está do lado direito da igualdade, mas eu acrescentei uma fonte de calor aqui, ó. Então, uma geração interna de calor, né, no modelo, né. Então, o que acontece quando eu faço isso, né? Do ponto de vista físico, é como se eu tivesse lá por exemplo, uma resistência elétrica e eu ligo ela. A hora que eu ligo, é a fonte de calor, né? Essa energia começa a dissipar calor para o meio em si, né? Energia elétrica transformada em energia térmica, né? Então, essa fonte poderia ser algo semelhante, né? Na formulação do contorno, veja, essas integrais aqui, ó, já se repetem, já são conhecidas, a gente já sabe como calcular. Eu tenho que calcular apenas essa daqui, ó, que é uma integral de domínio, novamente, que vai levar aquele termo que é chamado de fonte, né, ou de geração interna no modelo. Matricialmente, isso implica em o quê? Implica que eu vou ter um vetorzinho a mais aqui, ó. E organizando, né, a solução, ele aparece aqui, ó. Então, veja, eu estou agora dificultando, né, ou deixando a equação diferencial cada vez mais cheia de termos, né, que no modelo analítico, para resolver, daria um trabalhão, mas no modelo numérico, basta que eu acrescente este vetorzinho e o cálculo das integrais ali até não é tão complicado em si, né. Bom, esse aqui também eu fiz alguns testes, né, tem algumas condições aqui, condição de contorno nula na borda, né, uma condição de contorno nula no início, né, do problema, e uma fonte de calor aqui com um certo grau de, uma certa energia em si, né. Veja que a solução analítica do problema, como eu falei, né, ó, recai de volta em uma solução de Bessel, né. Então, tem uma dificuldade aí para fazer analítica, mas a numérica, você percebe que a numérica comparada com a analítica, ela crava em cima, né, fica muito boa, né, sempre perto de 1 aqui o R quadrado. E aqui algumas figurinhas aqui, só para ilustrar, né, essa questão, né, da evolução, que lembrando que essa fonte está agindo no domínio, nesse caso está agindo bem no centro desse disco, né, e ele vai convergir, claro, porque a borda está a 0 grau, né, então ele vai chegar até o seu máximo, né, e não vai aquecer mais, né, mas vai manter essa energia, né, no sistema, né, porque aqui está tendo troca, né, em relação à borda, né. Se fosse fluxo nulo na borda, isso aqui ia aquecer muito, e se pensar num material específico, ele iria fundir, né? Isso que ia acontecer com ele, né? Então, claro, todos esses modelos que eu mostrei para vocês, eu testei difusividade térmica para o disco, né? Ou para aquela plaquinha, sempre em modelos únicos, né? Mas o que eu pretendo tratar com vocês amanhã é quando eu tenho mais de um material, né? Ou seja, aqui eu estou dizendo que o disco é feito de um único material. Mas se ele fosse composto, né, tem um disco aqui de metal, de aqui de ferro, ou tem mais um anel interno de cobre, lá dentro poderia ter até um fluido passando por dentro, tem um revestimento aqui fora de isopor, opa, é um isolante, né? Então, como que eu trato isso, né, quando eu tenho materiais diferentes, né, nessa geometria, né? É isso que eu pretendo mostrar para vocês, né, amanhã. Então, assim, pessoal, como eu comentei que eu ia informar para vocês um link aí, né, até bom que está sendo gravado, caso algum colega queira depois retomar, mas eu vou, como vocês estão vendo aqui a minha tela, vou pedir para que vocês
você já conhece o meu nome, né? Então é Roberto Petras, né? Se você digitar ali no navegador é o meu sobrenome, vocês estão vendo a minha tela aí, né? Certo? Ok. Isso. Ó, jogou lá, né? O primeiro que aparece ali, né? Nesses buscadores aí. Clicou lá, né? Roberto Petras ali, o FPR. Já deixei o material que está aqui, né? Aquela apostila, né? Mas se você vier aqui, ó, aqui, né, documentos e notas de aula, e clicar em MEC, né, aqui é disciplinas que a gente trabalha, né? Clica em MEC, aqui está o arquivo compactado, tá em ponto .rar, que está aí disponível para fazer o download, tá? Então, claro, ele está todo escrito em MATLAB, para você poder rodar. Tem, acho que o Octave, que também funciona, tem outros, o Python também consegue abrir arquivos de MATLAB, mas se você usar o próprio, obviamente não vai desconfigurar, né, a questão inclusive da estrutura que eu utilizei, como sendo me faltou o nome agora, uma janela, né, uma janela com os botões que você pode ir clicando ali, né. Mas como eu apresentei ontem para vocês, o software ele é bem fácil de usar, só que para você poder usar para a tua utilidade, né, você vai ter que mexer nele, né. Então, mexer nele significa mexer nos códigos ali e tal, né. Então, bom, isso aí daí vai ficar como até uma sugestão para quem no futuro queira estudar esse método, né. Só parar de apresentar agora aqui. Roberto, Quem desculpa quiser te estudar esse interromper. método, pode falar, né. Roberto, você pode colocar no chat o endereço daquele link que cai nessa página que tem os códigos que você falou, por gentileza? Ó, Eu vou disponibilizar colocando- na página também. Isso, eu vou colocar, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, no chat. Escrevendo. Aqui, ó. Ele está dentro dessa pastinha aqui, ó. Todos estão vendo, né? Ponto barra tal ali, barra Mac. E daí um arquivo compactado, né? Tá em RAR ali, né? Tá. Aquela coisa. Fica aí para brincar, né? Tem códigos que eu escrevi assim com mais cuidado, né? Cuidando com a otimização, né? Para poder fazer o cálculo de uma maneira... Aquela coisa, né? Troca tudo que tem laço por multiplicação, né? Programação de alto desempenho, né? Mas teve outros códigos que eu tive que colocar vários laços ali dentro, porque eu precisava resolver o problema, e na época que eu estava escrevendo a minha tese, né, tinha um tempo específico para isso, né, então esse programa, inclusive, tem versões, várias e várias versões dele, né, algumas que já fazem análise dependente do tempo, né, mas esse eu ainda tenho que trabalhar muito mais nele ainda, né. Essa versão que vocês vão ter acesso aí é apenas para o problema estático, tá? Mas que vocês podem melhorar ele com certeza. Beleza, eu já coloquei aqui e daqui uns 5, 10 minutos no máximo já vai estar lá na página também, se alguém não tem como acessar agora, né? Como o professor deixou aí o link. Mas se você daqui 15 minutos acessar a página do PGMAC lá do verão, vai estar lá o link também, do que o professor acabou de mostrar. Bom, Leandro, então aquilo que eu havia pensado para hoje, são 5 horas, né, seria mais ou menos isso, né, amanhã eu pretendo falar mais, um pouquinho de aplicações, falar dessa questão de materiais diferentes, né, como que você trata isso com as matrizes, né, e das dificuldades que também aparecem ali, né, e amanhã, de certa forma, a gente fazer o fechamento do curso, né, mas eu agradeço mais uma vez a participação de todos, né, por ficarem até esse horário aí, né, conosco aí, né. Tá ótimo. Eu vou parar de gravar aqui. Interromper a gravação.